Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais um bate-papo implacável e hoje tem grande novidade. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre. Não vou falar, vou deixar vocês começarem a entrar para mim poder aos poucos estar soltando. Quero agradecer a todos os nossos colaboradores, né, que estão com a gente faz muito tempo. Também quero agradecer cada um dos nossos patrocinadores. Quero agradecer também cada um de vocês que nos acompanham. O nosso trabalho tem cada vez tem chegado mais distante e nós teremos ainda uma entrevista com alguém da Finlândia, diretamente de lá. A primeira entrevista que a gente fez era às 5 da tarde, era noite lá. Da tarde aqui, né? Lá era noite. E, cara, foi incrível e eu tenho certeza que vocês não vão querer perder essa segunda entrevista. Vou aguardar um pouquinho a nossa convidada, também vou aguardar a Dayana, que vai ficar na barra de rolagem aqui. Qualquer pergunta que vocês tiverem, é só colocar aqui onde tem um pontinho de interrogação, né? Pra gente estar fazendo para nossa convidada. Hoje nós vamos conhecer um mundo diferente. Nós estamos acostumados a entrevistar sós ultimamente, né, covers, mas hoje a pessoa é uma pessoa incrível e ela vai apresentar um trabalho para vocês que eu também tô curioso para saber um pouco disso e quem sabe aí futuramente, né? Vamos ver então. Boa noite, Maria Silva. Boa noite, Fred, hein, Fredão, Fredão. Prazer, satisfação, hein? Sâmia, posso te chamar? Gente, já marque pessoas aqui na barra de rolagem para estar assistindo essa live. Convido o pessoal e vamos para cima porque hoje vai ser incrível. Já vou chamar a nossa convidada aqui. A nossa live. Incrível. Vou aguardar aqui. Olá, Olá, como vai, Pedro? tudo bom? Tudo bem, e você? Muito obrigada aí pelo convite, fiquei muito honrada. Eu estava até comentando com o pessoal que a gente está acostumado a entrevistar ator, modelo, influenciador, e hoje a gente vai para um mundo novo. Então, para nós começarmos, eu queria saber quem é você, o que você faz, se apresente para o pessoal aí. Boa noite, gente. Muito obrigada aí pelo convite, né? Fiquei muito honrada. Eu sou a Sâmia Amara, biomédica, escritora, autora de 3 livros, né? Tem uma história aí muito bonita de superação, né? Antes de falar de trabalho, né? Do que eu faço hoje para deixar o pessoal mais bonito. A Sâmia, né, teve que passar por um momento de transformação para seguir hoje, né, o que ela tem feito. Então, assim, sou uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que superou aí muita coisa, né? E estou aqui para ajudar. Bom, Ai, mas tá agora bela, a falando em deixar Sabrina. as pessoas mais bonitas, como é que é isso? Que história é essa? Exatamente. Eu trabalho hoje com a estética integrativa, né? Eu sou biomédica e esteticista. Então, eu decidi ir para esse campo da estética integrativa, porque eu passei por alguns momentos, né, da minha vida de mudança, mudanças de transformação, e que me fez refletir sobre o que é o belo, né? Sobre a beleza, sobre o autocuidado, né? Então, hoje eu ajudo as pessoas nesse processo de transformação, de se enxergar, né? Como elas mesmo gostariam, né? De ver a forma com que elas se enxergam. Né? Porque às vezes você tem uma percepção, você quer uma mudança e você se vê no espelho de uma forma, mas as pessoas se veem de outra forma. E a estética integrativa, ela muda, né, o nosso paciente de dentro para fora. Isso que é o mais legal. Nossa, de dentro para fora.
Começando pela autoestima, né? Mas Isso. o que que, o que que fez você chegar realmente na estética integrativa? O que que induziu você ou incentivou você a chegar na estética? Olha, Pedro, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre gostei de me cuidar, desde novinha, adolescente, já queria comprar meus cremezinhos, né? Só que formei, tive minha primeira formação em estética e acabei, né, me frustrando no campo, né, de trabalho, porque a gente aprende na faculdade a pôr a mão na massa, né, e não aprende a ser um empreendedor. Então, eu me frustrei sendo empreendedora logo quando eu formei, né? Foi minha primeira queda, assim, e dei uma desencantada da estética. Fui trabalhar na área de vendas, né? Fui ser representante, fui representante de medicamentos, na área da moda também trabalhei. E nesse período que eu achei que ia ser o ano da minha colheita, eu estava numa multinacional, uma empresa que eu trabalhei muito para estar colhendo os frutos naquele ano, eu fui surpreendida por um câncer de mama. Então, para aquele ano que eu imaginei, né, que eu estava cheia de garra, visitando, vendendo, tirando pedido, aquela coisa toda, o seu mundo cai, né? O meu mundo caiu e eu fui surpreendida por um câncer de mama e aquilo me fez refletir sobre para que lado que eu estava direcionando a minha vida, né? O que que eu estava fazendo e eu tinha que parar em algum momento para poder cuidar de mim. E na mesma semana que eu tive esse diagnóstico, eu fui desligada da minha representação comercial, que era a minha principal fonte de renda, e era a minha base ali tudo. Na época eu estava pagando faculdade da minha irmã, eu mantia minha casa, tinha acabado de trocar o carro, porque o meu chefe falou que eu não podia parar de carro velho na porta dos clientes, que não ia dar uma boa impressão. Então eu fiquei ali literalmente no fundo do poço. Foi meu fundo do poço. E chorei, chorei, até não ter mais lágrimas, né? E depois eu pensei, agora eu tenho que mudar, né? Não adianta ficar aqui só chorando, eu tenho que sair desse caos. Então eu decidi, optei por fazer a cirurgia, né? Fiz a minha primeira cirurgia aqui no Brasil e fui para Portugal me reconectar comigo mesma, porque quando você tem um diagnóstico assim, tudo muda. Seus valores mudam, a sua visão de mundo muda. Então eu falo assim, depois que você volta assim de uma cirurgia como essa, você pensa assim, tem uma chance de viver e de fazer diferente. Então eu queria, né, eu saí daqui, fui para Portugal porque minha mãe morava lá e eu não estudei em Portugal, eu levei um monte de salto que eu tinha, né? E fui para lá numa fuga, né? Foi mesmo uma fuga para mim. E cheguei lá, me deparei com uma situação muito delicada. Minha mãe morava numa quinta, né? Do lado tinha ovelhas, do outro carneiro. E eu e a minha irmã sentava ali, ficava olhando. Falei, irmã de Deus, o que que a gente vai fazer aqui? E não tinha amigos, ninguém chamava mais para churrasco, ninguém chamava para nada. Imagina eu, uma moça nova aqui, toda na atividade, representante, vai ali, visita cliente, volta e vai para tudo quanto é lado. E lá ficava olhando ali, o tempo passar, não tinha nada. E minha mãe, calma, a vida aqui é mais tranquila, calma. Eu falei, mãe de Deus, é tranquilo demais, ninguém me liga, eu não tenho amigo, o que que eu vou fazer? E aí, eu e a minha irmã conversando e tudo, eu pensei, vou investir aqui, porque eles podem me tirar tudo, mas eu me reergo de novo. Eu já devia ter lido isso em algum livro.
Eu pensei, vou investir nos meus conhecimentos, que eu vou conseguir sair daqui. Aí comecei e falei, agora eu preciso, né? Ainda fase de adaptação, né? Do processo cirúrgico, a nossa autoestima vai lá no pé, né? Então você tem que buscar se reconectar. E aí que começa a minha reconexão com o meu propósito. E eu pensei, ah, tá, eu vou trabalhar, mas eu não quero mais trabalhar por dinheiro. Porque eu trabalhei por dinheiro e o que que eu ganhei? Ganhei um pé na bunda, porque amanhã já tem outra pessoa lá no meu serviço fazendo, produzindo tanto quanto eu ou mais, e a gente não vale nada. Então, eu pensei, quero trabalhar com propósito. Aí, mas o que que vai fazer sentido para mim? Eu não tinha ainda coragem para falar, tive um câncer, estou no processo de cura. Aquilo me doía tanto que tinha um peito aberto aqui dentro de mim. Então eu não tinha como falar nem essa palavra sem me emocionar, sem começar a chorar. Como é que eu ia levantar uma bandeira para ajudar outras mulheres, sendo que eu precisava era de ajuda, eu não estava preparada para ajudar. E fui fazer umas formações em coach, que na época estava coach famoso, coach. Fiz lá em Portugal 3 formações em coach e me apaixonei com o coach emocional. E foi onde eu ressignifiquei e curei muito das minhas feridas que estavam abertas, né? E pensei, agora sim eu posso ajudar mulheres que estão em fase de mudança, de transformação. Seja elas, oi minhas lindas, estou vendo minhas amigas ali. Obrigada por estarem aqui, todos vocês. Estou vendo tudo, viu? Tô chegando. Então, muito obrigada. Então, eu pensei, hoje agora eu posso ajudar mulheres que estão em fase de transformação, sejam elas de país, sejam elas de trabalho, uma mudança de carreira, ou seja, uma mudança, né, emocional. Eu passei por todas e tenho propriedade para falar. Minha mãe é abençoada, foi extremamente sábia na minha vida, viu? Então, assim, é, eu comecei a ajudar mulheres para me curar também, né? Então fazia lives, fazia essa conexão que a gente está fazendo assim com outras mulheres e fazia o meu processo ali de coach de transformação. E assim eu fui me curando e curando também outras mulheres, porque quando uma mulher curada, né, cura outras mulheres. Uma mulher ferida fere outras mulheres. Então, foi um processo moroso, né? Não foi tão fácil. Tive muitos momentos de altos e baixos, como eu disse, da autoestima, de reconexão comigo mesmo, porque a gente passa a se sentir feia, a gente passa a não se achar mesmo bonita. Eu emagreci muito, eu deixei de fazer as coisas que eu fazia, então eu tive que começar, né, a olhar para mim com um olhar diferente. E veio aí o autocuidado, que é super importante quando a gente está nesse processo de transformação, de mudança, né? Seja ele qual for. Você já percebeu quando a pessoa termina um relacionamento, a primeira coisa que ela quer fazer, me procura hoje, quer fazer um botox, quero cuidar da minha pele, me ajuda, doutora, me ajuda. E é isso é muito importante, o voltar a olhar para si mesmo, né? Porque quando você está num relacionamento, você se doa muito, você está muito para o outro, né? E muitas vezes você vê ali uma junção, né, de duas pessoas, mas quando você se separa, você volta a olhar melhor para você, né? Se reconectar com a sua autoestima, com o seu emocional, voltar para o seu gosto, o que, que realmente você gosta, realmente o que, que você tem vontade de fazer, e não só para agradar o outro, né? E isso tudo eu passei lá também, eu tive um novo diagnóstico 2 anos depois,
quando eu já estava mais firme no meu propósito, né? Me sentindo mais segura em poder falar e dar um exemplo para outras mulheres, mostrarem para elas que elas poderiam sair de situações delicadas como eu saí. E eu tive de novo, né? Mais uma vez, alguns médicos dizem que eu tive uma recidiva e outros dizem que eu tive um novo câncer. Mas, enfim, foi 5 anos, né, de muita dedicação e cuidado e autocuidado, né? Quando eu resolvi voltar para o Brasil, já foi para o final da pandemia. Quando veio a pandemia, eu já tirei de letra, porque o que vocês estavam passando aqui, eu já tinha vivido no começo, quando eu cheguei em Portugal, o isolamento que eu contei para vocês. Então, eu já lá em casa era eu, minha mãe, minha irmã e os cães. Esse era o nosso ciclo social, né? Então, no máximo, quando a gente ia comer fora, a gente colocava a mesa lá do lado de fora, embaixo de uma parreira linda de uva, e fazia nossa comidinha ali, nosso jantar ali, a gente ia comer fora. Então, tem muitos casos, né, assim, que a gente viveu lá em Portugal, uma terra muito linda, agradeço, fiz bons amigos lá, né? Uma terra muito boa, foi muito próspera, me ajudou muito nesse meu processo de reconexão. Então, quando eu resolvi voltar para o Brasil, foi mais um momento de mudança drástica, né? Porque depois de 5 anos eu querer voltar, estava com saudade da minha avó, dos meus amigos, da comidinha, né? Eu acho que é muito difícil a gente passar 5 anos fora, né, do país e sem voltar. Eu acho que é um erro também. A gente tem que se reconectar com as nossas raízes. A gente sente falta, né? Então, eu Sim. senti muita falta disso né, durante a pandemia. No final, eu resolvi vir. Vim com uma proposta de trabalho que também não deu certo. Eu entrei no caos, no fundo do poço, novamente, sem saber por onde começar. As únicas coisas que eu tinha eram minhas botinhas de Portugal e meus casacos bonitos. O resto, minha filha, é a vontade de vencer. E conversando com uma amiga minha, que tinha uma clínica de estética, ela, mas você é formada nessa área, por que você não vem trabalhar aqui? Faz o que você quer. Eu falei, amiga, mas eu já estou em outra pegada. Agora eu trabalho com emoção, com ajudar mulheres, com reconexão emocional, sou coach emocional. Como é que eu vou ficar feliz fazendo uma limpezinha de pele? Ela, não, minha filha, você precisa trabalhar e ganhar dinheiro por dinheiro do seu bolso. Ninguém queria pagar processo de coach, porque todo mundo era coach, era mais fácil comprar uma calça da coach do que fazer um processo de coach. Então, eu me vi assim, frustrada um pouco, sabe? E fui trabalhar na clínica dela, fazendo o que eu gostava de fazer. Eu fiquei pensando assim, gente, a gente tem que lembrar do que a gente gostava de fazer antes, sem ser por dinheiro. Então, e o que eu amava era cuidar da pele, cuidar da minha pele. Então, eu falei, pronto, vou trabalhar lá. Comecei a trabalhar na clínica da minha amiga e ela falou, faz uma especialização. Você tem tanta área que você pode explorar agora, tá na moda e tudo. Aí foi que eu fiz a biomedicina e após em biomedicina, porque eu não queria mais só limpezinha de pele, eu queria umas coisas mais agressiva. E aí eu descobri a biomedicina, que eu poderia fazer mais coisas, implementar, e falei, gente, eu devo estar doida, né? Eu devo estar doida. Porque como que a pessoa está lá trabalhando processo emocional, curando as pessoas, processo de mudança, e agora vem trabalhar com pele, com estética? Não estou entendendo onde que eu quero chegar.
E aí, um certo dia, de tanto pensar, colocar essa cabeça para fritar, eu pensei assim: não é que eu tô tão doida, não, gente. As coisas estão fazendo sentido. Porque todas as nossas patologias, tudo que a gente sente emocionalmente, reflete na nossa pele. Então, você já percebeu, né? Vocês que estão aí. Boa noite, Jean, tudo bem? Boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam gostando. Mande coração para eu saber. E mande aqui para mim também de onde vocês são, que eu quero saber. Quero saber quem são essas pessoas que estão aqui e de onde que vocês estão me vendo. Eu estou aqui em Belo Horizonte. E aí, Paulo, eu pensei, gente, já viu quando você tá muito estressado, né? Você começa a dar umas olheiras profundas, ou quando você tá muito triste, a sua pele sente, sua pele reflete, né? E a pessoa que tem depressão, você não vê que a pele dela é diferente? Você não percebe? Então, assim, a emoção, ela vem primeiro, e o processo emocional, todo aquele que a gente estiver sentindo, ele vai refletir na nossa pele. Espelho. E aí, eu descobri, Eureka, a estética integrativa, que não só cuida da nossa pele, mas que também observa o paciente num todo, que consegue vê-lo de uma forma única, holística, que não, você não vai só lá na minha consulta e eu vou falar assim, tem uma manchinha aqui, vamos pôr um laser e vamos tirar, mas eu consigo ir na raiz do problema. Por que que essa manchinha está desenvolvendo? Porque é um processo emocional, né? Como que vamos lá investigar o que que você tem feito, a sua rotina, como que é seus cuidados, o que você tem tomado, usado. Então é um processo de acolhimento. Né? Então, essa primeira consulta, ela é um acolhimento, ela é uma escuta, ela é para entender as suas particularidades e chegar na raiz do reflexo que está acontecendo na sua pele. Aí a gente consegue tratar, né? Ir lá na fonte. Então, eu mergulhei nesse mundo, né, com todo amor e carinho, porque quando a gente faz com amor, com paixão, a gente sente que está no caminho certo, e aí as coisas começam a fluir, né? Porque quando eu cheguei R$ 0. Eu abri uma conta no Nubank, eu queria ter feito um print, porque hoje eu ia colocar esse print aqui para vocês. Uma mão na frente e outra atrás, gente. Isso há 4 anos atrás. Porque, e eu falo para vocês, se você tem fé, né? Se você tem fé, acredita em Deus, Ele te honra, Ele não te abandona. Nos seus momentos mais difíceis, você vai ajoelhar e vai falar com Deus. Obrigada, Senhor, porque o que eu estou passando aqui, eu sei que é para eu colher frutos lá na frente e que o Senhor está me preparando para me honrar, para eu ter colher coisas muito melhores lá na frente. Então, assim, gratidão também, Fabiano. Fabiano. Então, é muito bom. E que estou feliz de vocês estarem aqui me ouvindo, viu, gente? Ouvindo a minha história, podem fazerem perguntas também. Então, Superação, hein? é muita superação, Pedro. Muita. Pô, Então, eu hoje, né, o autocuidado para mim, ele não é um luxo, ele é uma sobrevivência emocional, né? É você também tá cuidando não só da sua aparência, é você tá cuidando do seu emocional e é o que eu te falei, é da forma como você se enxerga. Né? Porque muitas vezes a gente se enxerga como uma mulher bonita, empoderada, que está ali pronta para vencer, para conquistar as coisas, mas o tempo, né, o desgaste, a história da pessoa faz com que a pele dela reflita de outra maneira. E aí eu entro ali como as minhas mãozinhas abençoadas para poder fazer a mágica acontecer. Aí chega uma paciente esses dias lá e falou assim:
Ah, mas como é que você faz? Eu falo, faço muita coisa, só não faço milagre. Mas essas mãos aqui fazem muita coisa. E hoje, Pedro, eu tenho um consultório aqui em Belo Horizonte, no São Bento, né? Quando eu cheguei, tem meus parceiros, né? Eu sou muito grata ao grupo do Socila, né? A Sabrina entrou aí, espero que ela esteja aí me ouvindo, ela trabalha lá Abraço também já para o comigo. Wagner Socila, grande amigo nosso aqui também. Aproveitando. Exatamente, grande amigo, sou muito grata à oportunidade que ele me deu de entrar no grupo. Mas quando eu entrei lá, ele só me deu oportunidade. Eu não tinha nada, nada. Pra você ter ideia. Comecei do zero, comprando ali meus produtinhos para começar a fazer a limpeza de pele, né? Para fazer o dinheiro. Comecei pelo dinheiro, né? Não vou falar que foi pelo propósito, mas a paixão do dia a dia, né? A conversa com cada pessoa que entra ali, aquilo vai te enriquecendo de uma maneira, aquilo vai dando força para você conquistar e seguir em frente no outro dia, né? Porque muitas vezes eu fui embora a pé porque eu não tinha o dinheiro para pegar o ônibus ou a pagar um Uber. Entende? Eu não tenho vergonha de falar, porque a gente passa por isso. E isso é só para Deus te honrar. Não tenha preocupação, não tenha medo, não abale sua fé, porque hoje eu ainda não comprei meu carro, mas eu tô com 7 máquinas de cuidados com a pele dentro da minha sala. Minha sala não está cabendo mais. Nossa, Glória a Deus, tá chovendo máquina, e aparelho, e procedimento. E eu não, gente, há 4 anos atrás, eu não tinha R$ 1, eu não tinha como, perdida assim, o que eu ia fazer aqui, entendeu? Por que eu voltei para o Brasil? O que ia ser da minha vida aqui? A gente se depara com tanto de situação, né? Que vem em questão. Eu tinha vergonha de encontrar com amigas antes, falar que eu estava sem trabalhar. Porque como é que você chega da Europa e você não tem dinheiro? Você não tem nada? Não tem uma casa? E o povo acha que você está lá no luxo, na riqueza? Glória a Deus. Então, assim, é pela fé. É uma história de fé, recomeços e propósito, porque o meu propósito foi esse, foi acreditar, né, que eu poderia me sentir realizada profissionalmente, cuidando das pessoas e não só emocionalmente, não só através das emoções, mas sim, né, curando peles, curando autoestima, curando, né, resgatando a autoestima, né, resgatando aí, fazendo com que elas se sintam verdadeiramente acolhidas, né, um acolhimento. Então, é sobre isso. A estética integrativa e regenerativa é isso, é enxergar você num todo e fazer com que você volte a ter um olhar diferente sobre você, sobre a sua pele, sobre o momento que você está passando, e acho que tudo foi fazendo sentido. E quando o Lego tá ali, ó, aquele quebra-cabeça tá quase no final, é que você começa a ver tudo diferente, né? Começa a enxergar tudo melhor, mais bonito e aí as coisas começam a fluir melhor, né? show. Pessoal, você que está chegando agora, estamos aqui com a doutora Samia Mara, né, falando um pouco sobre estética. E aí, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: não só eu, mas tenho certeza que o público também, nossos amigos aqui, querem saber. Além de transformar um tempo onde você estava abalado, você usou isso como uma engrenagem para poder impulsionar e chegar a outros lugares. Depois de tudo isso, veio a calmaria. Como você começou a entender que dava para juntar tudo isso? Você juntou o início de uma faculdade onde você não ia seguir mais, você tinha decidido parar,
E hoje acontece isso, né? As pessoas fazem faculdade naquela ilusão, já vou sair daqui trabalhando e acabam se frustrando, mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, ele vai lá atrás e diz: "Não, para aí". E aí ele Isso. juntou isso com o teu trabalho hoje. Só que tem um porém. A estética, ela vive se atualizando, ainda mais nos dias de hoje, né? Que é incrível. Como é que você lida com essas atualizações? Como é que você chega e diz para o cliente, olha, hoje nós temos mais isso ainda. E aí imagina cada vez que o cliente chega, ele, nossa, sai impactado. Ela, isso também. Como é que tu lida com essa situação? Olha, Pedro, uma excelente pergunta. Você nunca parar de estudar, né? Quando você estuda algo que você gosta, você pega um gosto e vai. Quando eu voltava para casa, cansada, a pé, com fome, sabe o que eu ia fazer? Tomar meu banho, fazer meu lanchinho e estudar. Sentar a bunda ali e estudar. Porque eu falei, gente, eu não nasci rica, não sou herdeira, né? Graças a Deus eu sou bonita. Então isso vai me abrir portas. Mas se vai permanecer, o que vai valer é a nossa capacidade do nosso intelecto. E todos nós temos essa capacidade. A gente só precisa passar por algumas barreiras, que é a da procrastinação, né, e dos sabotadores. Então, eu venci essa barreira com muita dificuldade, não é fácil, né? Então, hoje eu tenho duas faculdades e três pós-graduação, sendo que um dia eu cheguei a chorar e olhar, né, para Deus e falar assim, Deus, eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade, porque eu não tenho condições de fazer. Uma amiga minha, eu trabalhando no shopping de loja, um dos meus primeiros trabalhos, ela falava, o que você quer fazer? Eu falei, amiga, eu não quero fazer nada, eu não vou fazer nada, porque eu não tenho condições de pagar uma faculdade. Ela, você vai sim. Existem muitas coisas de ProUni, de governo ajuda e tudo. Você não pode desistir. Então, durante um tempo, quando mocinha, eu desisti dos meus sonhos, até de pensar que eu poderia fazer uma faculdade. E hoje, quando eu olho para trás e vejo o tanto que eu venci, que me considero uma pessoa vencedora, eu falo isso para todo mundo, principalmente para as meninas mais novinhas que vão lá no Socila, me procuram, conversam comigo. Eu conto esse caso para elas terem como exemplo, porque a gente só precisa de vencer os nossos sabotadores. Né? Então, hoje eu busco me atualizar, indo em feiras, congressos, né? Lendo, buscando, né? Tá sempre a estética, ela muda muito o tempo todo. Hoje é o peeling de não sei o que tá famoso, do Mar Morto, amanhã é o outro. Hoje é o laser de não sei o que, daqui a pouco esse laser está desqualificado, é o outro que é melhor. E o que vai realmente não é só o você estudar e levar o que está moderno para o outro, mas é a forma com que você, né, apresenta isso para o outro. É como eu posso olhar para você e ter um leque de coisas que eu posso oferecer para você. Eu não fico só numa coisa isolada, Sim. né? Então, isso é importante, mas isso você só consegue fazer quando ninguém está te vendo. É você com você mesmo, no seu quarto, na sua sala, né? É você com você. Aí a coisa flui. É. Quero agradecer cada um de vocês, pessoal, que está aqui na live com a gente. A gente está com a doutora Samia Mara. Também quero parabenizar a Tamires, que hoje foi o lançamento do clipe dela. Obrigado por estar sempre com a gente, Tamires. E você que ainda não segue a doutora, corre lá, começa a seguir, acompanha o trabalho dela e eu tenho certeza que hoje aqui ela vai tirar uma dúvida muito importante, principalmente minha. Ah, É tudo bonito, tudo maravilhoso, mas eu quero saber uma coisa.
Quem tem medo de agulha? Qual é a situação? Dói? Eu tenho medo de agulha. Imagina, eu quero ficar bonito, mas eu tenho medo de agulha. Como é que funciona? Tem que entrar vendado no ambiente já? Olha, eu vou te falar que eu sou especialista em tratar traumas, tá? Nossa. Ontem mesmo, ontem eu peguei uma paciente nova, eu comecei um projeto novo da depilação definitiva, que eu faço, né, depilação definitiva, e eu tenho um laser super moderno, super atual, 4D. Enfim, comecei esse projeto num espaço novo e peguei uma turminha, né, de clientes que já estavam ali na segunda sessão e que tinham usado a mesma máquina, só que com outra profissional. A cliente chegou toda traumatizada. E ela falou: Sâmia, eu vou fazer só minhas axilas porque eu já paguei. E não vou fazer mais nada, porque a moça me queimou. E eu falei assim: tá bom, vamos fazer só essas axilas. E fui conversando com ela, e fui entendendo, mas por quê? O que que você sentiu? O que que aconteceu? E tal, tal, tal. Ela, pois é, mas eu queria fazer o buço, mas eu tô com medo, me queimou e tal. Falei, mas a gente não tem problema, não faz, não faz. E depois na conversa, ela, mas tá bom então, vou fazer, porque é com você. Aí foi eu conversando, entendendo as questões dela, batendo as objeções, mas não falando, você tem que fazer, vamos fazer. Entendeu? No tempo dela. Enfim, a cliente fez buço, fez axila e fez virilha, que ela estava morrendo de medo, suando, transpirando, eu não sei quem estava mais com medo de algo errado acontecer, era eu ou era ela. Eu sei que ela saiu, quando ela terminou, essa menina me abraçou e falou: eu estou muito feliz, eu estou muito obrigada. Eu não acreditei que eu pudesse encarar esse lace de novo. E para mim eu já tinha desistido. Não sei como que você conseguiu fazer isso, mas enfim, isso acontece também quando o cliente chega lá para levar uma agulhadinha do Botox. Eu viro para ele e falo assim: não tem problema. Não quer fazer, não faz. Não vai doer, mas não vai. E quando vê, a pessoa já tá com 20, 30 agulhadas ali e sai numa alegria. Meu Sai Deus. numa alegria. Eu falo, deixa a beleza entrar. Deixa a beleza entrar, porque para tudo tem um sacrifício. E né, para ficar bonito também tem que ter. Não me olha com essa cara, Paulo. Já Outra ouvi coisa, dizer, já ouvi dizer, tem procedimentos que a gente pode fazer que não usa agulha. já ouvi dizer que a beleza requer sacrifício, mas aí eu fico imaginando a pessoa, nossa, meu Deus. Eu não sei se é porque eu tenho trauma ou sei lá, mas a partir de qual idade já dá para fazer? Tem uma certa idade para começar a Olha, fazer estética, para mexer no rosto, para isso é importante, né? A idade, ela ou você trata no preventivo ou você faz o tratamento, né? Que já está acontecendo. Eu tenho desde adolescentes que estão começando a cuidar da pele com um processo de acne, de pele oleosa, e aí eu já vou plantando a sementinha, né, de que ele precisa de cuidar diferente da pele, né? Desde o do básico. Eu sou a favor do básico bem feito, gente. Um sabonetinho, um protetor solar e um cremezinho para a noite mais potente, que é onde a gente faz a renovação celular. Então, assim, o básico bem feito é perfeito, não precisa ficar inventando a roda. Então, assim, ai, que gracinha. Obrigada aí vocês pela participação. É, não tem idade. Tem, eu falo que assim, se demora a cuidar, a conta sai mais caro. Quanto antes a pessoa for, melhor, porque ela vai estar no trabalho de prevenção, de conscientização e de cuidados que vai fazer ela envelhecer de forma saudável, de forma natural, né? Sem acelerar o processo. Então, assim, não tem uma regra para a idade.
Tem só mesmo que ter consciência, né? Maioria das vezes, as pessoas vão cuidar da pele quando já estão mais velhas. Porque aí já viu a ruga acontecer, já tá tudo lá craquelando, ressecando, né? Está vendo que está envelhecendo, aí fala: Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aí a gente resolve, não tem problema, resolve. Mas quanto antes, melhor. Só quero voltar numa pergunta, num assunto ali que você abordou sobre o 4D. Essas depilações, elas realmente são definitivas ou passam um tempo, volta e tem que fazer de novo sessões? Porque hoje em dia eu vejo bastante o pessoal reclamar, principalmente nas redes sociais. Ah, fui lá, mas não deu. Ai, porque tem aquelas propagandas, faça um teste grátis, a pessoa vai, faz, aí eles vendem mais sessões, e aí acaba não sendo realizado. E, e aí eu quero saber, existe essa possibilidade de não voltar mais ou sempre volta? Fato ou mito? Como é que funciona isso? Adorei, adorei, Pedro. Então, assim, realmente é um dos mitos que a gente vai desmistificar aqui. Realmente não é definitivo. Eu sinto muito decepcioná-los quando a gente fala definitivo. Não, definitivo para você ter liberdade de nunca mais usar cera ou lâminas na vida. Isso sim pode ser o definitivo. Agora, o que acontece? A gente consegue acabar até 90% dos seus pelos indesejados. Mas nada no nosso organismo é definitivo. Nós somos seres vivos e completamente em transformação o tempo todo. Então, não adianta, a gente acaba com pelo aqui e daqui pode ser que daqui 1 ano, daqui 2 anos, esse pelo venha a nascer de novo por causa dos nossos processos hormonais, né? Então, o processo de mudança do nosso corpo. A mulher, principalmente, ela passa por várias fases na vida que completamente oscila, né, a questão hormonal. Então, ela pode voltar a ter um pouco mais de pelo, sim, dependendo, né, se ela tomar alguma suplementação, que pode, ela nem sabe que aquele suplemento pode estar desencadeando pelo, né, algum distúrbio mesmo hormonal ou gravidez, né? Então, são vários fatores que pode fazer com que o pelo volte a crescer. Aí ela tem que fazer uma manutenção. Viu, galera? Tiremos nossas dúvidas. Então, não é definitivo, Não mas é já definitivo. ajuda, né? Para as pessoas que têm bastante, em seguida estão se depilando, fazendo, pelo menos prolonga o prazo. Eu creio que para isso ajuda bastante, né? Isso, exatamente. Acaba 90%. É maravilhoso. Eu falo, é vida. É vida. Inclusive, tem muitos clientes homens também, porque o homem, quando vê que essa máquina não dói, né, a tecnologia dela não dói, querem fazer tudo. Começa fazendo aqui contorno de barba, começa aqui com aquela foliculite que incomoda aqui, depois já vai fazendo costa, vai fazendo peito, é maravilhoso. Nossa. Eu anotei algo aqui que eu quero lhe perguntar. Eu tive que anotar para poder falar direitinho aqui, né? Tá. Colágeno. Eu vejo Isso. muito você falar, o que que é isso? Para começar, o que que é? E qual a função? Para que serve? O que que você Olha, eu falo muito sobre exatamente construir um banco de colágeno. Por quê? A gente para de produzir o nosso colágeno e elastina com 24 anos. Olha que injustiça. Então, elas ficam ali paradas e o que a gente tem é o que tem para a vida toda. Se a gente não colocar do externo, a gente não produz mais. Ou estímulos, né? Então, a gente vai cair essa ficha quando começa ali os 30, 35. Aí você fala assim, gente, o que está acontecendo? Né? A minha firmeza da minha pele, tô começando um bigodinho aqui, tô começando umas ruguinhas aqui. Então, você começa a perceber o envelhecimento precoce
e fala o que está acontecendo. Então, é o seu colágeno que está ali adormecido. Então, o que que eu faço? Eu dou um estímulo do colágeno. Eu falo, vamos acordar essas células, né? Onde a gente entra com a estética regenerativa, porque é algo que é tão tecnológico, tão inteligente a medicina hoje, e a gente tem que usar ela a nosso favor, né? Já que está aí, acessível, vamos usar que a gente coloca o estímulo de colágeno na pele, os bioestimuladores, e eles ativam as nossas células novamente. Ele faz o seu corpo produzir o colágeno. Ele ativa aquelas células que estavam ali adormecidas, quietinhas, achando que não tinha que fazer mais nada da vida. Já estava com a vida ganha aposentada. Então, a gente fala assim, minha filha, eu estou no auge da minha vida, vamos acordar. Então, é isso que a gente faz, nesse modo. Ativa e vai construindo. Então, o colágeno que a gente vai colocando na sua pele, como através de injeçõezinhas ou Ah, através de tem aqui tem. microagulhamento, ou através de aparelhos também. Os aparelhos que a gente tem hoje, como o Ultraform, ultrassom microfocado, ele faz essas micro arranhaduras dentro da sua pele. Não fica nem vermelho na hora que você sai. Fica normal. Só que depois, com 45 dias, as suas células já estão tudo uriçadas ali, já começa a agir como deve agir, né? Então, não precisa preocupar. Nem sempre é através da agulha, tá? A gente Eu tem gostei. a gente pode construir o seu banco de colágeno através de outras fontes sem ser injetável. Apesar que injetável é o que eu mais gosto. Já deu Então para tem uma perceber. durabilidade maior, né? Ou não? Ou é os 45 dias também? Ou a durabilidade é maior? Não, ele começa a agir com 45, com 90 dias eles estão na melhor performance e ele vai durando até um ano, 18 meses mais preciso no seu organismo. Se você coloca mais colágeno antes desse período acabar, você vai estar construindo o banco de colágeno. Ele deixa um legado, né? A sua pele nunca mais volta a mesma, né? Então, só que o envelhecimento ele não para de acontecer, né? E tem hora que vai assim. E aí a gente tem que vir na contrabalança. Se a gente conseguir pelo menos igualar, a gente está no lucro, entende? Ah, vou É isso. conseguir ficar jovem. Olha uma pergunta interessante aqui, ó. Vai ter desconto através do bate-papo para essa galera? Estão perguntando. Olha aqui, ó. Tá até aqui, ó. Viu? Que legal, é isso mesmo, linda. Tem desconto sim. Pode colocar aí na live colágeno ou pode me chamar no meu direct, no meu Instagram, que fala assistir a sua live, quero meu desconto. Eu vou fazer uma avaliação para quem me procurar lá online, porque sei que tem muita gente que mora longe. Vai ter uma consulta comigo, uma avaliação online que eu posso avaliar você, avaliar o seu estilo, né? O que que você está usando, o que que não está, o que que está sendo condizente, o que que a gente pode melhorar para que essa pele consiga, né, devolver o vício, a nutrição, a hidratação. Então, eu posso fazer esse diagnóstico e essa consulta online e vou oferecer para quem está aqui até agora ouvindo, exatamente. Oba, quero, olha que gostoso. Isso. Vocês só precisam digitar aí colágeno e vai lá no meu Instagram e me manda uma mensagem. Sam, estava na sua live, quero a minha avaliação gratuita. A Olha gente aí, vai pessoal. identificar os seus gatilhos e vai construir aí um plano de ação para você começar a cuidar de forma é, é, certeira, assertiva. Olha aí, ó. Aproveite, chame ela. Online ainda. Agora, vamos ver que horas são. Olha só. Gente, que tristeza. Tava tão bom. Mas infelizmente está chegando ao fim a nossa live. Olha, Ai, tinha tantas outras perguntas, mas isso é bom. Isso quer dizer o quê? Que haverá outra live futuramente aí, quem sabe ela aceite novamente o convite e a gente possa estar
se encontrando novamente aqui no bate-papo, né, doutora? Ah, que gostoso! Amei, amei. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Quero dizer que a sua pele, ela conta a sua história e você pode escolher hoje como que você quer, né? Como que ela vai ser contada, né? Através de você. Então, nunca esqueça de cuidar de você, né? Fazer o seu autocuidado, não é luxo, né? É uma sobrevivência emocional, como eu disse a vocês. É necessário, né? Cuidar da gente, da nossa autoestima, é necessário. E você merece se sentir bem na sua própria versão. Né, no momento em que você está hoje, né, não importa as suas dores, as suas lutas, né, você merece se sentir bem, porque é através dessa autoconfiança, é através dessa segurança é que você vai desbravar e passar por todas as suas dificuldades e conquistar aí seus objetivos. Top. Doutora, muito obrigado. Deus abençoe cada vez mais. Pessoal, corre lá, chama ela, diz que foi através da live, que você vai ter um momento top com ela. E vai voltar novinho aqui na próxima live, você vai estar novinho. Já me deu esperança essa live. Eu já tô bem Que animado aqui. gostoso. É isso aí. Você Muito obrigado. também, viu? Vem marcar o seu diagnóstico. Você, o Jean. Jean, você pode me chamar lá também para a gente marcar essa avaliação. Olha aí, ó. Daya, chama lá também, hein? Gente, Isso. quero agradecer cada um de vocês que nos acompanharam até agora. Quero agradecer a doutora também, né? A Obrigada. gente vai ter que se despedir dela aqui, mas eu quero ficar mais 2 minutinhos com vocês porque eu quero dar uma notícia muito top, ok? Então, Muito fica aí. obrigada, Jean. Doutora, Essa live vai ficar salva para mim também? vai ficar salva. Se quiser, a gente marca você. Depois vai ter o corte também. Fica Ótimo, fico tranquilo. feliz. Fico feliz, agradeço a todos que estiveram aqui, que participaram, que mandaram mensagem. Gostei muito. Pode me convidar mais vezes. Se tiver temas aí como tabus, pode colocar que a gente solta o verbo aqui, já viu, né? Doutora, muito obrigado, tá? Beijo, Tchau, amor. tchau. Com Até a Deus. próxima. Até a próxima. Gente, que live incrível! Vocês viram só? Quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Agradecer principalmente a doutora por tirar um tempo, né, estar aqui com a gente. E agora, pessoal, eu quero também deixar um comunicado para vocês, tá? Vocês viram que o bate-papo está cada vez melhor, está cada vez evoluindo muito mais. E, gente, a gente está batendo quase 500 mil de visualizações. É isso aí que você ouviu. 500 mil. Tem noção do que é isso? É incrível. É o tamanho do esforço. É Deus honrando tudo aquilo que a gente começou há tempos atrás. E eu quero agradecer cada um de vocês, porque vocês fazem parte dessa história. Hoje a gente tem atores, modelos, influenciadores e muito mais gente nos acompanhando. Se você for lá nos destaques, você vai ver também que tem bandas, grupo e cantores com a gente, onde você pode contratá-los através do bate-papo implacável. Logo mais vou estar entrando em contato também com a doutora, para quem sabe nós fecharmos uma parceria. Tamires também, quero falar com você, quem sabe você queira ser uma de nossas parceiras aqui no bate-papo também. E outra, gente, vocês já perceberam que faz dias que eu venho falando bate-papo, passos de fé, passos de fé, passos de fé? Pois é, né? Vocês estão curiosos para saber o que é, né? Gente, Passos de Fé é uma loja que eu tive há muito tempo atrás, mas era somente de calçado. E hoje ela realmente chegou com tudo. Já tenho mais de 20 produtos dentro da loja, é totalmente online. Você faz o seu pedido, chega na porta de sua casa a encomenda, juntamente com uma parceria que é a Monting. É onde a gente deixa o pedido e chega na porta da sua casa, já incluso o frete, tudo, os valores que estão lá são totalmente já incluso tudo. E eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois quero agradecer cada um de vocês por estar nos acompanhando. Vou estar deixando também no bate-papo
nos stories para vocês estarem acompanhando um pouco dessa loja. Em breve, não vou largar agora, por quê? Porque tem muito mais produto para me colocar. E quando eu lançar, eu quero que realmente você possa entrar lá e ver vários produtos. Se já tem 20, eu tenho mais 100 para colocar. Então pensa, vai ser uma loja que vai ser lançada de uma forma muito top. E eu vou estar postando o vídeo, um videozinho curto, um pouco do produto, daqui a pouco, depois que eu encerrar essa live nos stories. Você vá lá e me diga, por favor, o que você achou daqueles produtos. E olha só, aquilo lá não é nada. É um pouquinho do que está para vir. Gente, Deus abençoe grandemente vocês. Cada vez mais. Estou num propósito aí de 15 dias, né? Hoje já é o nono e daqui uma meia hora eu vou estar fazendo uma live lá no meu perfil, Paulo Blessed, orando pela sua casa, sua família, orando por qualquer pessoa que entrar nessa live e até mesmo pelas que passarem por ali, para que Deus venha abrir porta, tirar qualquer enfermidade e abençoar cada vez mais você, a sua família, seu trabalho e o seu cotidiano. Bate-papo agradece. E quarta-feira que vem tem mais. Acompanhe o bate-papo, porque aqui o papo é implacável. Deus abençoe.